Hoje vamos falar sobre as emoções. Quais são as emoções e a função delas em nossa vida? Então, a gente tem aí, a gente fala sobre 5 emoções primárias, né? Diante de vários estudos que foi comprovado, na verdade, cientificamente, né? Que a gente tem 5 emoções primárias que a gente reconhece praticamente em todo mundo, em todas as culturas, né? Que é o medo, a raiva, a tristeza, né? O nojo e a alegria. E aí, cada emoção, ela tem características bem específicas, assim, e elas nos protegem também. Então, são super importantes. Então, por exemplo, a raiva, ela tem um lado positivo, por exemplo, que ela tem como base, né, o sentimento de indignação. Então, por exemplo, eu falei agora, ela tem como base o sentimento de indignação. Então, emoção e sentimento não são a mesma coisa. Emoção é muito uma resposta que a gente tem diante do ambiente. Sentimento é aquilo que fica diante dessa resposta no nosso corpo por muito mais tempo. A emoção, ela vai embora. O sentimento, ele permanece. Então, por exemplo, eu posso sentir tristeza em determinado momento, a depender da circunstância, do ambiente, né? E pode prevalecer em mim um sentimento de mágoa diante daquela tristeza por conta de alguma decepção, certo? Como assim na raiva também. Certo. A forma como lidamos com nossas emoções pode nos adoecer? Com certeza. Aí a gente, no campo da psicologia, a gente fala sobre inteligência emocional, né? Que é saber lidar com essas emoções que surgem, né? Saber como é que a gente vai caminhar por dentro disso que sentimos. Por exemplo, se a gente chega num ambiente e a gente tem determinada sensação, né, emoção, de acordo com aquele ambiente ali, a gente precisa saber como reagir, porque a emoção ela é muito rápida. É segundos que a gente sente, né, aquela emoção. Então, a gente tem que saber como reagir. A inteligência emocional vai dar para a gente essa capacidade de parar, elaborar sobre o que eu estou sentindo para dar uma resposta. E aí, se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo elaborar essa resposta, então, diante de uma tristeza, né, de uma sensação de tristeza, eu posso ir guardando isso, transformar aí num sentimento mesmo de desânimo, de cansaço, decepção, e aí eu posso entrar numa depressão, por exemplo. Muito bem, e sobre a sensação de alegria, já é totalmente oposto, né? A alegria, ela está ligada ao sentimento de prazer e ao sentimento de felicidade, né? Geralmente a gente recorre à alegria em situações em que a gente consegue alcançar algo que a gente sonhava muito, né? Realizar um grande sonho. E aí a alegria é que vem essa sensação naquele momento. O que fica daquele momento, que pode ser a felicidade, né? Eu sempre digo que na nossa felicidade existem momentos de alegria e de tristeza, ou seja, a felicidade é um sentimento e dentro da felicidade a gente tem momentos de alegria e momentos de tristeza. Então não é porque eu passei por um momento de tristeza, que eu tive ali essa emoção à flor da pele, né? Fiquei triste, que significa que eu não sou uma pessoa feliz. A gente tem que saber separar isso. Você, Rayane? Samira, quais são as marcas físicas que o esconder, no caso, nos reservar das emoções, não extravasar as emoções, podem trazer para o nosso corpo ou até mesmo para a nossa saúde mental? Você falou física, assim, acho que veio na minha cabeça assim, mais que a gente mais vê acontecer geralmente, né, quando a gente guarda muitas emoções, não pensa nos nossos sentimentos, a gente não fala, por exemplo, a gente pode infartar, né? A gente pode ter um infarto, porque você guarda, 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 guarda. O coração é o órgão que recebe muito as emoções, né, ligada principalmente à tristeza, né, à própria depressão, pensando aí numa patologia mais ligada às questões psíquicas, né? Como corpo e mente é uma coisa só. Então, a gente pode chegar a infartar, por exemplo, se a gente guarda, guarda, guarda e não coloca para fora essas sensações, essas emoções. Muito bem. Uma pergunta importante e interessante. Como a gente pode reconhecer cada emoção? A gente vai, por exemplo, você chega em um ambiente, você vê uma planta. Vou botar uma coisa bem abstrata. Uma planta. E aí você começa a sentir algo, né? E você não sabe, às vezes você pode ficar muito irritado
ou muito triste, ou muito alegre. De primeiro momento, você não sabe muito bem o que está acontecendo ali, você não consegue perceber. É isso que a gente vai dizer que é a inteligência emocional, é quando você consegue observar o que está acontecendo no seu corpo. Então, na psicologia, a gente vai ensinar você a perceber as reações do seu corpo. Tem gente que vai ficar nervoso suando, por exemplo. Tem gente que vai perceber o coração acelerar. Tem gente que, na hora que sentir tristeza, vai sentir um sono, um cansaço muito grande. Então, você viu lá a planta, sei lá, essa planta mexeu de forma inconsciente em você, lembrou uma planta que tinha na casa da sua avó. Só que você não lembrou isso de forma consciente, você lembrou de forma inconsciente. Ou seja, o seu inconsciente lembrou, mas você não. Você começa a sentir uma alegria e você não sabe por que é. E aí, depois, se você faz terapia, você ia conseguir entender que depois, quando você olhasse, você ia ver que foi aquela planta que tinha na casa de vovó, parecida, e aquilo te trouxe uma lembrança boa e te trouxe alegria. Então, muitas vezes, a gente não sabe identificar essas emoções a partir do que aparece no ambiente. Sempre vai estar no ambiente. A gente não vai sentir nenhuma emoção, sensação fora do que a gente viu no aqui e agora. Então, tudo que eu vejo traz para mim sensações que podem vir com emoções. Tem como evitar essas emoções? Principalmente as mais indesejáveis. Não, a gente aprende a lidar com elas. Na terapia a gente vai aprender a lidar com essas emoções, mas elas vão chegar. Porque o nosso corpo é histórico e o nosso inconsciente ele não é alfabetizado, ele não entende palavras, ele só entende sensação. Então, toda vez que a gente chega no ambiente, o nosso inconsciente ele vai entrar em contato com essas sensações, com essas emoções. Não tem como a gente evitar, porque ele se comunica assim com a gente. É assim que a gente consegue perceber uma ansiedade generalizada, uma depressão, um transtorno obsessivo-compulsivo, a partir das emoções. É isso que o psicólogo vai ouvir na narrativa que vocês levam para a gente. São essas emoções, né? É a base da escuta terapêutica. Samira, é real ou são comentários do povo, né? Por exemplo, sempre tem um perfil de uma pessoa que é mais explosiva. Parece que a raiva sempre está ali, pronta para sair. Isso é da emoção, é da personalidade? E como lidar com isso, por exemplo? Isso é histórico do corpo, é a história daquele corpo. Muita gente acha que é algo mágico, né? A pessoa é explosiva, ela nasceu assim, não. Pode ser sim genético, né? A gente vai ter características aí da personalidade que vão vir de forma genética, mas só que isso vai aparecer ou não a depender de como esse corpo ele aprende ou não a reagir às sensações, às emoções que ele sente durante o seu percurso, né? Durante o seu caminho. Então, se aquele corpo aprendeu desde criança, né? Isso acontece muito com a educação dos homens, é muito interessante falar nisso. Na nossa sociedade, geralmente, os meninos eles são reprimidos, eles não podem chorar, né? Então, por exemplo, eles aprendem a reagir à tristeza com agressividade, ou gritando, né? Brigando. Então, ele vai ser um corpo que é mais propenso a reagir com raiva a situações, por exemplo, que é de tristeza. Né? Então, muitas vezes as pessoas chegam na clínica reagindo com raiva a situações que dá para ver claramente, de forma consciente, que a pessoa está ali triste. E aí a gente fala, isso aí é tristeza, não é raiva, você está triste. E a pessoa começa a entrar em contato com essa tristeza, porque durante a vida dela, ela só conseguiu reagir com raiva a determinadas situações, muitas vezes para se proteger também. Então, é necessário entender isso para perceber que uma pessoa que é muito explosiva, na verdade, talvez, durante a história daquele corpo, ele só conseguiu reagir de forma explosiva e aprendeu a se proteger dessa maneira. Em relação a nojo. O nojo é uma emoção que é de proteção, assim como o medo, né? Uhum. Se a gente não tem medo, a gente pode experimentar pular do abismo. Então, a gente entende que a gente não precisa se colocar em perigo, porque a gente tem essa sensação, essa emoção de medo. O nojo é a mesma coisa. Numa comida, por exemplo, que estiver estragada, quando a gente sente o cheiro da comida estragada, a gente vai sentir nojo. E esse nojo, ele protege a gente, né? De uma infecção intestinal, por exemplo, posterior. Senão a gente saia comendo qualquer coisa, de qualquer jeito. E o nojo também nos protege de situações, né? Às vezes a gente vê pessoas e situações que embrulham o nosso estômago, que dá náusea. E aí isso significa que o nosso corpo está dizendo, olha, essa situação e essa pessoa é um pouco perigosa para você. Rayane? Muitas pessoas mais velhas costumam dizer que quando aparecem marcas roxas no nosso corpo sem explicação, é porque a gente passou muita raiva. Isso realmente
procede ou é só uma crendice popular? Não, isso é real. Na verdade, o que acontece ali, quando aparecem essas manchas roxas, significa que o seu fígado foi afetado. E na psicossomática, a gente estuda, né, o efeito das emoções no corpo, a gente entende que quem recebe toda a raiva que a gente sente é o nosso fígado. Os rins recebem o medo, o pulmão recebe a tristeza, né? O estômago recebe a preocupação e a ansiedade. E aí, geralmente, problemas de fígado aparecem manchas roxas pelo corpo. Então, se você teve uma raiva muito grande e apareceu essas manchas, muito provavelmente foi por conta da raiva que afetou o seu fígado. É bom ir ver, fazer um exame para ver como é que está esse fígado. Tem mais sintomas físicos? Toda emoção, ela vai, como eu disse, né? Por exemplo, o medo, ele vai atingir os rins. Você começa a ter pedra no rim. A gente pode pensar que você é uma pessoa que teve uma história de muito medo, ou você está passando por grandes medos, incluindo, obviamente, as questões de tomar pouca água e tal, mas aí ele vai afetar a emoção, vai começar a afetar muito mais onde essa emoção chega no seu corpo. Então, como eu falei do infarto, né, que você pode acabar infartando por conta de tristeza, da depressão. Muita gente infarta por conta da depressão, morre de depressão com infarto. O pulmão, né, já tive relato de pessoas chegarem na clínica, por exemplo, eu não sei porquê, eu sempre estou com pneumonia e eu me cuido muito bem, a pneumonia vai e vem o tempo inteiro. E aí você vê que a pessoa cuida e continua voltando. É tristeza, né? Geralmente quando a gente vai ouvir a história da pessoa, é uma história que só tem tristeza. Então o pulmão está fragilizado demais, né? Isso é a psicossomática, que a gente estuda como as emoções afetam o nosso corpo. Que isso que é a psicologia, né? Samira, falamos de emoções primárias, né, que são comuns em todas as culturas. E as outras? Existem secundárias? Sim, a gente tem, por exemplo, a culpa e a vergonha são emoções que é mais difícil da gente trabalhar e identificar e que pode ser vista de maneiras diferentes em diferentes culturas. Então, vai depender muito da questão ética e moral, como quando eu vou sentir culpa e quando eu vou sentir vergonha. Depende muito do que é cultural, por exemplo, entendeu? Tem essas duas. A calma, por exemplo, também é uma emoção, uma emoção que é difícil da gente identificar, né? E também depende muito da questão da cultura. Porque muitas vezes muitas vezes chega, por exemplo, crianças e adolescentes que as mães dizem assim: esse menino é muito calmo, essa menina é muito calma. Na verdade, não é calma, ela é insegura, sabe? Então é muito difícil de identificar. Samira, a saudade é o quê? Um sentimento, uma emoção? A saudade é um sentimento, ele perdura, né? Então ele vem a partir de uma emoção que pode ser, que é de alegria, geralmente de prazer ali, né? E aí ele se transforma nesse sentimento que fica durante a vida, né? Sempre que a gente lembra, a gente vai ter esse sentimento. Então, essa é a maior diferença. Assim, a emoção ela é muito rápida, é fugaz, vai. E o sentimento é aquilo que permanece. E saudade é um sentimento que permanece, né? Sobre surpresa. Surpresa a gente vai falar, por exemplo, a surpresa, ela entra, a gente tem o susto e o desespero, que são emoções que a gente consegue identificar no mundo todo também, né? Não são básicas, mas o susto e o desespero a gente consegue identificar no mundo todo. E a surpresa, ela entra aí nesse fator do susto, né? Uma emoção também que é muito rápida, está ligada a algo inesperado. E tem no mundo todo. A gente consegue identificar pela face no mundo inteiro o susto, a surpresa. Você já citou aí que tem como controlar essas emoções aí. No nosso dia a dia, como a gente controlar uma situação, como reverter uma situação de uma emoção que não está te fazendo bem, o que a gente pode fazer? Tomar um banho, dormir um pouquinho, passear com um cachorro na rua? O que você sugeriria? A gente não tem uma receita de bolo para isso, porque é muito singular. Por exemplo, aquilo que eu citei do exemplo da planta. Para você pode tocar na história lá que eu falei da sua avó. Mas para outra pessoa pode tocar em outro lugar. Então você tem que ter autoconhecimento, você tem que conhecer a sua história. Se você não conhece a história do seu corpo, é muito difícil você controlar suas emoções, porque você não vai saber de onde veio aquilo. Então você tem que passar por um processo de autoconhecimento, que você pode adquirir junto com a terapia ou com outras práticas de autoconhecimento, né? Tem terapia holística, tem meditação, yoga. Mas você precisa conhecer o seu processo para você conseguir controlar, para você conseguir saber como você vai reagir. Senão, a gente não consegue trabalhar isso. Se a pessoa reage da mesma forma várias vezes, isso já preocupa, né? Ah, sim, com certeza.
Se você tem, por exemplo, um comportamento de forma, vamos falar de forma generalizada, se você tem um comportamento que é explosivo, que você parte sempre para a agressividade, o ideal é você procurar entender o que acontece aí. Uma terapia é mais seguro, mas se você não tem acesso à terapia, você pode começar a parar. A gente fala, né, conta até 10, né? Não toma decisão agora na raiva. Espera amanhã para você decidir ou você falar com a pessoa. Então, tenta esperar um tempo, respira. Por mais que você não entenda por que você age daquele jeito ou como o seu corpo construiu esse tipo de reação, você pode esperar um pouco para tomar algumas decisões, para você não cair ali, né, na agressividade, na explosão. Então, Porque é difícil a gente ter que esperar, como você está sugerindo aí. A gente age no impulso e quer resolver aquilo logo, e não espera, assim. Por que isso acontece? O ser humano, ele é muito imediato. Na verdade, a nossa sociedade ensina a gente que a gente tem que fazer as coisas de forma imediata, receber as coisas de forma imediata. Então, a gente fica nessa cultura do imediatismo. A gente quer fazer logo. A gente quer resolver logo. E aí a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, muitas vezes, né? Mas é por conta disso, é uma questão cultural. Por exemplo, para exemplificar melhor isso, eu estudei muito tempo política pública. E aí a gente vê que nas políticas públicas rurais, muitas dos benefícios que vêm pela política pública rural podem demorar um tempo para acontecer. E aí muitas famílias, elas não aderem às políticas porque não tem um resultado imediato. Vai ter um resultado daqui a 2 anos, 3 anos. Então não quero não. Então a gente tem que resolver, a gente aprende na nossa sociedade a resolver agora. Que é tudo a Isso curto cultural, prazo, né? É. Rayane, tem uma última pergunta para a gente fechar daí, Rayane? É saudável, no caso, então, como eu posso fazer para, digamos assim, desde a infância, ensinar a uma criança a lidar com as emoções dela? Essa é uma pergunta muito interessante, assim. Você precisa, né? Primeiro você precisa entender as suas próprias emoções. Esse é o primeiro passo para você conseguir, né, educar uma criança conhecendo as próprias emoções dela. Então, quando você vê uma criança, né, ela, sei lá, ela está chupando um pirulito, o pirulito cai no chão. Ela não pode mais pegar aquele pirulito e ela começa a gritar, né, desesperadamente. Você pode se aproximar dela, se abaixar, olhar no olho dela e dizer, olha, você está triste porque o seu pirulito caiu no chão. Eu entendo isso, a gente pode resolver isso depois. Explicar para ela que o que ela está sentindo é tristeza e não raiva. Porque ela ficou triste porque ela perdeu o pirulito dela. E aí a gente confunde muito tristeza com raiva, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Sempre estar olhando no olho da criança, conversando com ela, falando, legitimando. Não é simplesmente sair e deixar a criança gritando sozinha. Bora, menino. Ou então engula o choro. Engula o choro. Então vou te bater para você saber o que é dor, né? Para você chorar. Isso não. A gente tem que legitimar a emoção da criança ali, né? Dizer, olha, eu sei o que você está sentindo, eu compreendo, mas nesse momento a gente não vai poder resolver. A gente só vai poder resolver depois. Mas dizer a ela que você está vendo ela, que você está escutando o que ela está falando e sentindo ali naquele momento.